Paz e graça para você ligado no Vejam Só Entrevista. Que alegria ter você aí. Voltei depois de um longo e tenebroso inverno, que na verdade foi verão, né? Onde eu me sujeitei a várias cirurgias e não podia estar aqui com vocês. Senti muita falta, não sei se vocês sentiram a minha, mas estamos de volta com temas inéditos aqui no Vejam Só Entrevista. Hoje tratando de uma questão eminentemente prática, importantíssima, fundamental para quem leva a vida com Deus a sério, ou até mesmo para quem leva a vida a sério, ainda que sem Deus, porque nós vamos falar sobre domínio próprio. E quem vai conversar conosco, inclusive o autor dessa frase muito esquisita, se é domínio próprio, como é que pode ser uma bênção a vulnerabilidade? É o reverendo professor Dr. Valdinei Ferreira, né, nosso especialista de plantão, que, entre várias atribuições, tem sido o nosso instrutor de centralidade na vida. Seja bem-vindo, reverendo. Desculpa a brincadeira. Sempre um prazer estar aqui, Heber. Uma alegria poder conversar com você e tentar ajudar, né? Não sei se vou conseguir, né? Mas o diálogo é sempre interessante. Ajuda sim. O reverendo Valdinei é ministro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, professor de teologia na faculdade da sua denominação, sociólogo, escritor e jornalista também, né? Já que publica textos em nome da fé evangélica na Folha de São Paulo. Aliás, um texto mais brilhante que o outro. Um dos que me chamou muita atenção foi aquele em que a ponte caiu, né? E havia uma mulher sobre ela, mergulhou no rio, o Rio Guaíba, se não me engano. Não, é a ponte lá que liga Maranhão com Tocantins, né? Isso. E o irmão aproveitou para tratar da questão de onde está Deus no sofrimento, nas tragédias, nas angústias, né? Isso foi muito, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue iluminando. Obrigado. Além disso tudo, ele é fundador também de não sei se eu vou chamar de movimento, mas enfim, de uma iniciativa chamada Mapa Centrante, que é um conjunto de orientações para que cada vez nós nos busquemos ser centrados. Tem uma fala que você diz assim: centrado ninguém é, mas centrante todos podemos ser. O que é isso? Essa ideia, né, de quando a gente fala centrado, normalmente nós estamos pensando numa pessoa que já nasceu, né, com a personalidade muito equilibrada, só que isso é só o exterior, né? Há pessoas que, de fato, parecem muito equilibradas, mas por dentro estão explodindo, né, e pagam um alto preço por esse tipo de autocontrole aparente, né? Acabam muitas vezes implodindo interiormente. Então, a ideia, né, o lema centrado ninguém é, né, mas centrante a gente pode aprender a ser, é que esse estado de equilíbrio que a gente busca, ele é um esforço permanente, né, que exige uma série de práticas para você ficar nessa condição. Vamos nos tornar, fazendo o mapa centrante direitinho, a gente vai se tornar um monge tibetano? Não é esse o propósito, né? Principalmente se a gente imagina alguém que sai da realidade, né? O objetivo é, dentro do dia a dia, do nosso cotidiano, a gente conseguir ter mais equilíbrio. Porque é muito ruim, né, viver nessa verdadeira montanha-russa emocional, né? Uma hora está muito bem, outra hora está muito mal. O meu objetivo, Heber, com o Mapa Centrante, é contribuir para que a gente tenha liberdade, aí a gente já entra no tema do autodomínio, né? Que você tenha liberdade, que eu tenha liberdade de escolher os caminhos para a nossa ação e nos livrarmos da reação, que é uma atitude muitas vezes impensada, muito mais instintiva, né? É óbvio que há situações que a gente vai reagir, mas escolher agir
né, é muito mais importante, porque quando você reage, o outro está determinando a sua reação. Né? Quando você escolhe agir, você tem mais opções, né, de como responder às demandas do contexto. Vamos trabalhar isso sim. Você está vendo, o reverendo Valdinei esteve conosco algumas semanas atrás, né? E ele vai continuar aparecendo aqui para nos ajudar a nos manter centrados, ou pelo menos em busca disso, né? Se bem que hoje o tema é complicadinho, mas antes de entrar nele, chamar a atenção para quem nos acompanha pela transmissão ao vivo. O Vejam Só Entrevista, ele é gravado. Porém, a gravação é transmitida em tempo real pelo YouTube. E tem gente que já está assistindo e eu convido você que está nos assistindo a participar, né, desta gravação, mandando sua pergunta, seu comentário pelas nossas redes sociais. Faça isso, que a Angélica me avisa aqui pelo ponto e eu ponho no ar aí o seu questionamento ou a sua opinião, enfim, a sua divergência em relação ao tema. Aproveita porque toda vez que o reverendo Valdinei vem, nós temos uma aula aqui, né? A sua área de doutorado é sociologia, né? Muito, muito legal. Agora, por que você associou domínio próprio com vulnerabilidade, chamando-a de bênção? A bênção da vulnerabilidade porque nós precisamos acolher a nossa humanidade, né? E o domínio próprio, o autodomínio, o autocontrole, como a gente chama, não pode ser entendido como uma invulnerabilidade no sentido de que você vai se tornar uma pessoa impassível, né? Há momentos de tristeza e essa tristeza tem que ser acolhida, há momentos de alegria e isso tem de ser vivido também. Então, a vulnerabilidade é esse abraço da nossa humanidade, da nossa condição de criaturas, né, de filhos e filhas de Deus que são finitos, né, que passam por lutas, passam por problemas, e ter domínio próprio não significa não passar por essas lutas, por esses dissabores, né, que são plenamente humanos. Eu queria tanto virar um monge zen, porque assim pelo menos eu levitaria da ideia de que eu emagreci. Mas não há nada mais contrário, né, aquilo que é o cerne da fé cristã do que você negar essa humanidade nossa, né, essa condição. De onde vem essa imagem que a gente tem dos monges tibetanos como se fossem... Eu acho que é mais da Índia, né, essa ideia da levitação, né, da sobre-humanidade, né? É uma ideia muito comum, né? As pessoas acharem que podem chegar num estado que nada mais as afete, né? Mas isso é muito trágico, né? É verdade que na história da fé cristã houve pessoas que chegaram ou quiseram chegar perto disso, se isolaram, ficavam em cima de poste ou coisa parecida? Esse é um capítulo, né, da fé cristã que vai desembocar nos monastérios, né, que tem um papel importantíssimo, né? Os monastérios foram responsáveis por criar as bibliotecas, por preservar manuscritos, por traduzir textos do grego para o latim, do hebraico para o latim, sem o que a reforma protestante não aconteceria, né? Então, os monastérios, eles tinham esse aspecto do isolamento, mas da preservação da cultura, desenvolvimento de técnicas de agricultura, da própria medicina. Os monastérios funcionaram como uma espécie de embrionário do que viriam a ser as universidades da Europa. E todas elas têm origem no cristianismo, então? Existem monastérios budistas também, né, hinduístas, né, mas também é uma experiência cristã. Os cristãos são mais antigos do que os outros ou não? Não, os budistas, os hinduístas são mais antigos, né? Mas aí a gente tem que pensar no seguinte, né? A religião, essas religiões de matriz oriental, elas têm a tendência a pregar realmente o isolamento. O evangelho não tinha essa mensagem, tinha? No movimento de Jesus, havia no tempo de Jesus os essênios, né?
que era uma comunidade apartada, né? E tem pessoas que argumentam na direção de que Jesus teve contato também com os essênios, né? Com esse movimento, né? Embora nos evangelhos isso não fique claro, né? Jesus tinha os seus momentos de solitude, né? Ele escolheu os 12, eles se retiraram durante os 3 anos de ministério, mas em nenhum momento a gente encontra na mensagem de Jesus a pregação de um isolamento no sentido físico. E mesmo assim, você mesmo acabou de mencionar, houve um momento na história em que isso se transformou numa tendência que acabou sendo bênção, mas... Que foi uma tendência por conta da corrupção da própria igreja, né? E de como a igreja... Porque a gente precisa lembrar que quando a igreja se torna oficial, a religião oficial do Império Romano, e o Império Romano acaba entrando em decadência, muitos bispos assumem o que seria a função de prefeito e governador, né, para suprir a decadência do império, né? E aí é inevitável a contaminação entre política e religião, né, o que gera a cobiça desses cargos, não pela função espiritual, mas pela função política que eles representavam, né? E os monges, né, que surgem, eles se retiram da igreja para tentar fugir desse tipo de interesse mais mundano que estava guiando a igreja. De certa forma, nós vivemos um momento hoje no mundo meio complicado, em que a fé tem sido usada como uma instrumentalização política, seja de um jeito ou de outro, né? Não precisa nem pensar em termos de Brasil, a gente pode falar do Trump. Você mesmo escreveu um artigo muito interessante a respeito do que o Trump representa em termos de ameaça à imagem da fé cristã. O Trump, ele representa uma espécie de imperador Constantino do século XXI, né? Essa ideia de que ele é um defensor da fé cristã e pode, por meio do Estado, beneficiar a fé cristã, defender os valores cristãos, né? E na prática isso acaba não funcionando, porque as escolhas da fé cristã são sempre escolhas pessoais, né, particulares. E quando você usa o Estado para isso, né, o governo, as pessoas muitas vezes vão agir, mas é uma coisa dissimulada, né, para parecer cristão, para se conformar com o cristianismo, mas não para viver o cristianismo. Bom, vamos voltar a falar da questão da vulnerabilidade e o domínio próprio. E, para variar, eu sou vulnerável, eu esqueci da enquete. Lembrei do YouTube e esqueci da enquete. Vou dar um conselho para você. Não fique velho. Seja arrebatado. Faça que nem Enoque. O Enoque é um cara de sorte, viu? Porque ele não ficou velho e também não morreu. Nem ele, nem Elias, né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos para a nossa enquete. Em relação ao desenvolvimento do domínio próprio referido na Bíblia, você entende que, embora seja fruto do Espírito, há necessidade de providências humanas para alcançá-lo, além de simplesmente buscar pelo Espírito Santo? É bem grande a pergunta, vou explicar. Você é cristão, você leu a Bíblia, você viu lá o fruto do Espírito, né? Muita gente fala os frutos, mas o original diz o fruto com 9 gominhos. O último deles é domínio próprio ou temperança, como diz a versão mais antiga de Almeida. Se é fruto do Espírito, é o Espírito que tem que produzir em mim. Desde que eu busque o Espírito Santo, eu vou ter esse fruto. Ou, assim como as outras características do fruto do Espírito, eu também devo buscar desenvolver pessoalmente, particularmente. Não posso ficar só esperando pelo Espírito Santo. Então, essa é a pergunta. As alternativas são sim ou não. Quem votar no sim, concorda que eu, como ser humano, tenho responsabilidade não apenas de buscar pelo Espírito Santo, mas também de contribuir com atitudes e decisões e escolhas e renúncias ao desenvolvimento dessa característica na minha vida. Não é obra exclusiva do Espírito, é isso que eu quero dizer.
E se eu responder não, é porque não. É fruto do Espírito, é fruto do Espírito. Porque, afinal de contas, o texto fala em carne e espírito. A carne produz um monte de coisa, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, dissensões. Essa parte eu conheço muito bem. Tanto na teoria quanto na prática. Porque, afinal de contas, eu nasci carnal, né? Agora, o fruto do Espírito é o Espírito que produz. Se a carne produz aquilo, o Espírito produz isso. Eu votaria não. Mas será que é assim? Vote e a gente vai ver no final dessa edição o resultado parcial da nossa enquete. Por que dentre todas aquelas características do fruto do Espírito, a questão do domínio próprio chamou sua atenção, reverendo? Bom, é a busca pessoal, né? Eu sinto necessidade do domínio próprio, mas como a gente vive também numa sociedade que nos manipula, né? E hoje se fala muito de algoritmos, de como a própria tecnologia, as big techs, acabam influenciando o comportamento, eu julgo que é relevante desenvolver hoje esse tema do domínio próprio, porque nós estamos sujeitos a mais influências e influências cada vez mais poderosas e sutis sobre o nosso comportamento. Então, o domínio próprio não é apenas conter a raiva? Esse é um dos aspectos, né? Mas o domínio próprio, por exemplo, você ter domínio sobre, inclusive, coisas que são boas, mas que, se feitas em excesso, se transformam no malefício. A gente fala, por exemplo, sobre alimentação, né? Mas a preocupação excessiva com a alimentação pode se transformar num tipo de enfermidade, inclusive afetando a saúde mental. A gente fala em exercício físico, como ele é importante, mas a obsessão pelo exercício físico também leva, inclusive, à perda da saúde, né? Ou o que acaba acontecendo nos nossos dias, a obsessão com a aparência física, que leva as pessoas à ingestão de determinadas substâncias que podem, inclusive, provocar a morte, como, vez por outra, a gente vê no noticiário, né? Então, a importância do domínio próprio, não só em relação às coisas que são tidas como negativas, mesmo porque, por exemplo, não ter ira em determinadas situações é ruim, né? Tem situações com as quais nós devemos nos irar. Jesus, isso é bom? na passagem lá da sinagoga, da cura do homem da mão ressequida, o texto diz que Jesus se irou. Também, né? Com os fariseus, né? E com o que eles, a forma com que eles tratavam aquele homem. A hipocrisia, né? Porque Jesus faz uma pergunta, né? Aristóteles tem uma expressão que é mais ou menos a seguinte, né? Ficar irado não é difícil. O difícil é ficar irado na hora certa, pela razão certa, com a pessoa certa. Ele também, né? Não é à toa que a lógica aristotélica é cada coisa no seu lugar, né? O irmão falou em bênção da vulnerabilidade. Jesus era vulnerável? Ele foi à cruz, né? Jesus chorou. Se Jesus não fosse vulnerável, né, ele não choraria pela morte de Lázaro, né, não passaria pelos sofrimentos. A cruz é o maior testemunho de vulnerabilidade. Quer dizer, nós servimos um Deus que se tornou vulnerável por amor de nós. O C.S. Lewis tem uma expressão muito forte no Cristianismo Puro e Simples, que ele diz, né, que a única forma de nós não sofrermos é não amar. Se você não amar, você não será vulnerável. A partir do momento que você ama, você se torna vulnerável. E Deus decidiu amar, né? Exato. Deus nos amou, né? O texto diz, né? Com toda clareza. Então, ser vulnerável não significa ser pecaminoso. Ser vulnerável significa ser humano, não é? Como Jesus foi. Há uma expressão que Jesus, ele, sendo Deus, assumiu plenamente a nossa humanidade, né? E nessa humanidade de Jesus não havia pecado, no sentido de egoísmo, de desobediência ao Pai, mas havia vulnerabilidade. E o domínio próprio
Trabalha a vulnerabilidade de que maneira? O domínio próprio, na definição que eu gosto de utilizar, é que domínio próprio é a capacidade de colocar aquilo que é importante acima daquilo que é urgente. Quando a gente exerce o domínio próprio, na verdade, nós escolhemos as coisas que são importantes, e no caso do cristão, importantes à luz da vontade de Deus, dos valores que foram escolhidos, e abrimos mão daquilo que é urgente. Um exemplo bíblico, né, para ilustrar isso é a história de Esaú e Jacó, né, a venda da primogenitura. Jacó colocou a sua fome, né, o seu estômago vazio, a necessidade do prato de lentilhas, acima da sua primogenitura. Ele trocou aquilo que era importante por aquilo que era urgente. Ele saciou a sua fome, e vendeu a sua primogenitura, que era, nesse caso, o que de fato era importante. O Esaú põe a urgência da alimentação à frente da bênção da primogenitura, e então ele errou nesse aspecto. Jacó, né? Desculpa, Esaú. Jacó o levou a isso. Que a minha. Não, é que Jacó... Não sei, tá tudo bem. Depois o Novo Testamento vai chamar Esaú de profano e tal. Porém, Jacó provocou, não foi? Jacó foi ardiloso. Ardiloso, astuto, né, em utilizar. Mas olhando para o lado de Esaú, né, ele passa à frente daquilo que é importante, a sua urgência, que é a fome. Agora, mas se é urgente, reverendo. Como é que... Mas o autodomínio vem desse manejo, né? De um manejo que eu diria saudável, de você fazer escolhas, né, de médio e longo prazo que são vitais para a sua vida, e não só no prazo imediato. Como é que a gente alcança isso? Não é o Espírito que produz? John Stott, que é um teólogo que você deve ter conhecido pessoalmente, que esteve no Brasil, né, acho que algumas vezes. Tive 5 minutos com ele. John Stott tem uma expressão que eu acho que nos ajuda bastante. Ele diz: porque é fruto do Espírito é sobrenatural, mas porque é fruto, o desenvolvimento é natural. Eu acho que é bem didático, como tudo que ele escreveu, né, muito didático. Nós nascemos de novo, recebemos o Espírito de Deus, ok? Mas o desenvolvimento do fruto vem de uma série de práticas cotidianas, de disciplina, de organização, de método. Então, o desenvolvimento é natural. São nas situações do dia a dia que a gente vai conseguir desenvolver o autodomínio. E nos exercícios, né, na verdade. O John Stott, na ocasião que ele esteve lá no Congresso da Vinde, ele disse exatamente isso. Todos os dias ele fazia, diante de Deus, no momento lá devocional dele, uma avaliação de cada um dos aspectos daqueles 9 do fruto do Espírito, em que grau ele estava crescendo ou não, né? Então, era aquilo que você falou, ele entendia como responsabilidade pessoal o desenvolvimento daquelas características. A origem é sobrenatural, mas o desenvolvimento, então, é natural. Agora, como é que a gente faz isso? Tem que aderir ao mapa centrante? O mapa centrante é uma das ferramentas, né, uma das possibilidades para isso, né? A questão fundamental é o autoconhecimento, né? Você adotar práticas que te levem nessa direção de autoconhecimento, porque frequentemente, até num programa da Ultimato, Diálogos da Esperança, no ano passado com Valdir Sternagel, que é um pastor luterano, né? Eu fiz uma crítica, né, ao título do programa, que era Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que é o título de um livro do John Stott, inclusive. E eu acho que nós, cristãos, nós nos vemos muito com essa ideia de instrumento. Eu sou um instrumento para a realização da vontade de Deus. Então, de um lado existe a vontade de Deus, do outro o mundo, e no meio eu sou um instrumento. Mas nos esquecemos, né, que entre
ser um instrumento, né, cumprir a vontade de Deus no mundo, eu preciso saber quem eu sou, né? Quem eu sou comigo, né? Quem eu sou para o próximo, quem eu sou para Deus. E fica difícil o desenvolvimento desse autodomínio quando eu não invisto absolutamente nada em autoconhecimento, em conhecimento de quem eu sou, né? Que é uma composição do ambiente familiar, do ambiente social no qual nós estamos, do tempo histórico no qual nós vivemos, né? Esse autoconhecimento nunca é uma introspecção no vazio, né? Para dentro de si, né? É sempre um estar no mundo, né? Diante dos meus contemporâneos e diante de Deus. Mas a gente não aprende nos evangelhos que a gente precisa se esvaziar de si mesmo, renunciar a si próprio, negar-se a si mesmo, como diz Jesus em Lucas? Pois é, mas a que eu renuncio? Né? Renunciar a si mesmo se eu não sei quem eu sou. Eu começo sempre nos cursos de meditação dizendo o seguinte: Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é que a gente vai saber quem é Deus se a gente nunca fica quieto? Como eu vou saber quem eu sou se eu nunca estou comigo? Se eu nunca estou sozinho, se eu nunca tenho o meu tempo de silêncio. E aí, tempo de silêncio não é só o tempo que você tira para estar lendo uma leitura devocional, fazendo oração, é para estar sozinho, né? Sem alguma coisa que você está obrigatoriamente pensando ou fazendo. Bom, eu vou chamar um intervalo já. Depois a gente continua essa entrevista e logo depois do intervalo vamos mostrar quem mandou as fotos aqui para os nossos sorteios, né? Faça isso, bate a foto durante a exibição do programa, manda para nós nas nossas redes sociais que você concorre a presentes. Mas antes de sair, eu queria falar com você sobre a Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Ela tem cursos teológicos, bíblicos e cursos práticos. Esses cursos práticos não são oferecidos em todas as unidades, mas o curso bíblico é em plataforma EAD. Ou seja, você vai estudar na sua casa, ou no escritório, enfim, onde você quiser, que tenha internet, né? Até o astronauta lá com a internet pode, fora do planeta, fazer o curso da Agrade. Para você ter mais informações, durante a semana, no horário comercial, você pode ligar para 3115-0819 em São Paulo. Ou, a qualquer tempo, entra no site agrade.com.br. E, nesse caso, depois de visitar a Agrade, visita também a HIT TV, né, oficial. Você vai poder interagir conosco, mandando sugestões, fazendo críticas, enfim, dizendo quem você gostaria de ver sendo entrevistado aqui no Vejam Só Entrevista, tá bom? A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, entrevista. E vamos ver aí, 3 pessoas que estão assistindo ao programa e que estão concorrendo aos presentes que o Shopping do Povo distribui. Caso você queira conhecer o Shopping do Povo, ele fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, na Avenida São João, pertinho da Estação República do metrô, né? Bem em frente mesmo, na Avenida São João 816, você tem o Shopping do Povo. Que tem, inclusive, as canecas que a gente sorteia aqui para quem manda a fotografia. Manda a foto que você está concorrendo ao sorteio das canecas, tá bem? A primeira foto de hoje vem de Peruíbe, no litoral de São Paulo. O Carlos é nosso telespectador lá. Tá aí. O Peruíbe era um dos lugares que eu gostava muito de ir, quando podia, fazer contemplação. Tem uma praia lá. São 18 quilômetros de terra. Bem na reserva da Jureia lá, Caramborê, muito bonita. E uma praia deserta, chamada Desertinha, você tem que atravessar a mata. Me perdi na mata uma vez lá. Foi Deus que me tirou de lá. Foi feio o negócio. Mas eu gostava demais de ir lá fazer as contemplações. Em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, nós temos a Carmen.
assistindo ao programa. Valeu, Carmen, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela foto comigo, né? Olha, tá vendo? Eu também apareço no Vejam Só, viu? Não é só o Zeca, não. E o César, da capital paulista, é nosso telespectador. Falei do Zeca, olha lá. Tá aí, César, querendo vir assistir a gravação ao vivo, é só entrar em contato conosco pelo Facebook, tá bom? Aí a gente combina os detalhes. Pois muito bem. Nós estamos falando sobre domínio próprio e a bênção da vulnerabilidade. O domínio próprio é uma expressão bíblica, né? O reverendo Valdinei usa o autodomínio, não é isso? Isso. É isso. Que é uma decorrência do autoconhecimento. Então, a primeira coisa é se autoconhecer. Sim. Né? Essa é uma ideia que, assim, meio estranha. Se há alguém que sabe quem eu sou eu, ou não? Não, porque a nossa interpretação, ela passa por muitos filtros, né? Frequentemente, nós nos vemos, e é assim, né, desde do início da nossa infância, da chamada socialização primária, nós nos vemos pelos olhos do outro. Né? Tanto é que a criança, quando ela começa o seu processo de formação, de percepção sua no mundo, ela imita papéis, né, do papai, da mamãe, do irmão mais velho. A gente frequentemente está se perguntando como o outro nos vê e ajustando a nossa conduta. Né? Tem uma expressão do Schopenhauer, que é aquele pensador, que ele diz, por exemplo, que vergonha é o excesso da opinião dos outros na nossa vida. Quer dizer, alguma coisa que poderia, né, ou honra, né, o excesso de opinião dos outros na nossa vida, alguma coisa que se torna doentio, e eu me vejo tanto e me imagino tanto como os outros me veem, que eu não consigo me ver, né, muitas vezes como eu sou. E para fazer esse processo de autoconhecimento, é preciso de ajuda, ou você faz sozinho? É possível, né, contar com ajuda, mas, por exemplo, o tempo de silêncio é fundamental para você começar uma jornada na direção do autoconhecimento. Você pode ter alguém da sua confiança que te ajude, né, alguém que, sinceramente, não queira exercer controle sobre você, não queira moldar o seu comportamento, mas esteja realmente interessado em te ajudar. Pode ser um companheiro de oração, um irmão de oração que possa te ajudar nessa direção. Mas é preciso cuidado, né? Porque muitas vezes isso também abre a porta para manipulação. Tá. No bloco anterior, o irmão mencionou aquela coisa da visão de sermos instrumentos de Deus no mundo. É isso? E, de fato, é um conceito muito presente na maioria dos cristãos, pelo menos os cristãos engajados, né? Em transformar o mundo, em ser servo de Deus, instrumento de Deus e tal. É errada, então, a ideia que se fala, mas eu tenho que me renunciar para vir a ser o que Deus quer que eu seja, não o que eu pretendo ser. Mas o que Deus quer que você seja é você mesmo, né? Tem uma história medieval que eu acho que ilustra bem isso, né? Um rabino que vivia ali em algum lugar do leste europeu, ele morre e comparece diante de Deus, e aí ele vai se justificando, né, dizendo que ele tentou ser como Abraão, não conseguiu, tentou ser como Moisés, mas também não conseguiu chegar perto do que foi Moisés, tentou ser como Elias, e vai dizendo, né, todos os personagens que ele admirava do Antigo Testamento e nos quais, né, ele se mirou. E ao final Deus disse para ele: mas eu não fiz você para ser Moisés, para ser Elias, para ser Abraão, eu fiz você para ser você. Quando a gente fala dessa renúncia, é a renúncia de tudo aquilo que tira a forma, né, o eu que Deus preparou para que você seja, né, para que eu seja, né? Então, é a isso que nós devemos renunciar.
né? A vontade de Deus não é alguma coisa que se opõe a quem Deus deseja que eu seja, a não ser aqueles aspectos pecaminosos, né, que nós já falamos, né, que são o que representa a obra da carne. Hoje em dia é muito comum, muito comum, a gente ouvir falar em transtornos, né, de comportamento, transtornos de ansiedade e tal, e tem aquele famoso bipolar. É a pessoa que uma hora está muito bem e em seguida está muito mal e tal. A bênção da vulnerabilidade alcança essas pessoas? Todas as pessoas, né, podem ter essa bênção da vulnerabilidade justamente no autoconhecimento e percebendo, né, quais são as suas fraquezas, né, percebendo quais são as suas lutas, né, interiores e reconhecendo isso, né. Eu acho que são três coisas que são muito importantes, né. O autoconhecimento, quer dizer, você saber quem você é, quais são as suas lutas, a autoaceitação, sim, eu tenho essas lutas são minhas, e é justamente quando a gente aceita isso que eu posso ir para o terceiro momento, que é a autossuperação, né? Na verdade, eu não mudo quando eu fico lutando para mudar, mas quando eu aceito quem eu sou, aí eu crio um movimento favorável à minha mudança. Por quê? Porque você para de gastar sua energia em negar quem você é, e na admissão você consegue guiar o seu ser, não é? Esse eu seu, numa direção melhor do que na negação dele. Nós começamos o programa você falando sobre que o autocontrole, o autodomínio tem mais a ver com escolher agir do que reagir. Na prática, como é que isso funciona? Vamos imaginar o seguinte, né? Eu estou no trânsito, saí daqui do programa, estou dirigindo e alguém dá uma fechada, né, no meu carro. A reação, né, que você tem instintiva é de um xingamento, ou é de uma retribuição com uma fechada, ou de uma perseguição, e a gente vê todos os dias tragédias nesse sentido. Então, isso é a reação, né? Quando eu escolho agir, eu constato esse primeiro impulso da reação, mas eu sou maior do que a minha reação e eu posso escolher o melhor curso de ação, que, por exemplo, é não reagir, né? É diminuir a velocidade, ou fazer uma avaliação que eu estava desatento e, de fato, provoquei aquela situação que levou a outra pessoa a agir daquela forma, né? A escolha da ação, ela te dá sempre um quadro mais amplo de possibilidades, né? Que, em alguns casos, pode ser, inclusive, uma reação, né, mais imediata, mas eu tenho outras opções, né? Então, é por isso que eu digo que o autodomínio é você ter essa condição de avaliar o cenário, né, e tomar a melhor decisão dentro das possibilidades. Agora, quando você não tem autodomínio, você só reage, né? Você acaba sendo escravo, muitas vezes, das provocações, né, das situações que acabam te dominando no dia a dia. Tinha um livrinho antigamente chamado Cristãos Nervosos, alguma coisa assim. Eu já vi esse livro também. E o irmão escreveu um livro, Como Amar Pessoas Difíceis. Uhum. Que foi reeditado e está esgotado. Ah, é? Será que tem tanta gente difícil de amar assim? É o livro mais presenteado. Tá. Realmente, o marido podia dar para a esposa, ó, para de reclamar de mim, tá aqui. Como trabalhar essa ideia? Porque Jesus tem algumas coisas muito radicais no Sermão do Monte, né? Se alguém te ferir numa face, oferece a outra, caminha a segunda milha, né? Não negue emprestar. Tudo isso tem a ver com escolher agir em vez de reagir? No livro Como Amar Pessoas Difíceis, eu falo do princípio do espelho, né? A primeira pessoa difícil que a gente tem que aprender a amar é aquela que nós vemos no
nosso espelho, né? Quando nos colocamos no espelho. Parte, não é, dos conflitos, das provocações, das irritações, não tem a ver com o outro, né? Tem a ver comigo, com as minhas insatisfações. E eu vejo no outro, né, e ataco no outro tantas vezes coisas que me incomodam, né? Então, esse princípio do espelho, ele é bem importante para a gente entender que a primeira pessoa difícil a ser amada sou eu mesmo. Quanto tempo a pessoa, alguém assim, já adulto, leva para desenvolver esse autodomínio por meio dessas abordagens que você tem mencionado? Olha, eu acho que, assim, em semanas, por exemplo, com a prática da meditação cristã, você já começa a perceber benefícios, né? Porque o que a meditação cristã ela faz na pessoa? Ela aumenta, não é, essa capacidade de autopercepção, né? E a capacidade de escolha racional, né? E diminui, e isso tem estudos de tomografia, né, estudos aí do campo da imagem cerebral, que mostram, por exemplo, que a meditação ela fortalece o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelas escolhas na nossa vida. E ela diminui, né, a região da amígdala, né, não essa daqui, mas tem o formato de amígdala, né, no centro do nosso cérebro, que é o chamado cérebro primitivo, o cérebro instintivo. Então, ela diminui essa área da reatividade e aumenta a capacidade analítica, né, do ser humano, né, a capacidade de contemplar as diferentes opções. Então, respondendo para você, né, em algumas semanas da prática da meditação, você já começa a perceber diferenças nas suas reações. Tem como você descrever rapidinho o que é meditação cristã? Porque toda vez que você falou de meditação, você falou de cristã. Não é qualquer meditação? Eu enfatizo, né, que você praticando a meditação, e há várias técnicas para praticar a meditação, você já terá benefícios psicofísicos e psicoemocionais, né? Os benefícios psicofísicos, por exemplo, diminuição de determinadas dores crônicas, muitas vezes a melhora da pressão arterial, né? Porque você envolve todo o sistema de respiração, todo o sistema fisiológico do seu corpo. Psicoemocionais, do ponto de vista da melhora, por exemplo, na irritabilidade, no aumento da paciência, você tem esses benefícios. A meditação cristã, você tem benefícios espirituais, né? Porque na meditação cristã você se aquieta e percebe a presença de Deus na sua vida. Eu costumo fazer a comparação dizendo que meditação cristã não é esvaziar a mente, né? Mas é arrumar o coração, o santuário do coração, para que Cristo possa reinar. Então, tem essa diferença, né? A meditação cristã não é um esvaziamento, né? Muito mais uma organização na bagunça interior que existe em nós. Então, não é para ficar no... Na meditação cristã, você pode usar uma palavra bíblica, você pode usar uma frase bíblica. Por exemplo, eu tenho meditado nos últimos tempos, na oração paulina, não é? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que eu faço? Na minha meditação, no meu momento de silêncio, na primeira parte em que eu estou inspirando, eu vou dizer mentalmente, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando eu solto o ar, eu digo, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Então, a meditação cristã, você fica com a palavra de Deus e aprende a estar e perceber que o Espírito de Deus está em você. Então, não é um exercício de raciocínio, mas de introspecção. De introspecção. Na meditação cristã, você não está buscando sentir ou pensar a respeito de Deus, você está aprendendo a estar em Deus, né? Que você está unido a Deus porque o Espírito de Deus já está em você. É bacana isso, né? Eu valorizo muito porque hoje se fala muito de ter contato com Deus pela emoção, ou ter contato com Deus pela doutrina, pelo raciocínio. As duas coisas são importantes, mas elas
normalmente podem ser deturpadas porque nós não damos o passo anterior, que é perceber que Deus já está em nós e nós estamos unidos a Ele no Espírito, né? Paulo diz no sermão dele aos atenienses, no Areópago, que nós nos movemos em Deus, existimos em Deus, né? Então, meditação cristã é aprender a estar em Cristo, né? Para usar a expressão paulina. Muito legal. Agora, nesse processo de meditação cristã e autoconhecimento, vão aparecer problemas, defeitos, dificuldades que a gente vai reconhecer que tem. Como lidar com isso? Então, eu recomendo, né, uma prática que eu recomendo na mentoria de espiritualidade é o que eu chamo de escavação interior. Uma das formas de você fazer a escavação interior é você criar o hábito do diário, né? Que a gente ouve falar muito dos antigos, né, de vários personagens da história cristã que escreviam seus diários. O ato de escrever, ele torna mais claro para nós, não é, as nossas escolhas e escrever principalmente sem elaborar, sem ficar tentando construir uma frase bonita, né? Escrever sobre os seus sentimentos, escrever sobre as suas reações, sobre as suas interações e voltar de tempos em tempos e reler isso. A gente nota padrões, né, que vão emergindo dessa escrita e isso ajuda muito no autoconhecimento e, consequentemente, no autodomínio, né? Mas para escrever não é preciso separar tempo, né? É preciso ter um cuidado, né, com a sua própria interioridade. É muito interessante, né? É quase que irônico. Você falar de meditação cristã, que não é meditação transcendental, mas que é uma meditação com o transcendente Deus em nós, né? Uhum. Que se torna imanente. É muito doido isso aí, né? Mas o Salmo, né, começa dizendo, o livro dos Salmos, né, o primeiro Salmo, que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, né? E o Salmo 150 termina dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, qual é a forma de aprender a meditar na palavra de Deus dia e noite? É você trazer a palavra de Deus para a sua respiração, né? Que a palavra de Deus esteja em você tão naturalmente quanto você respira. Que legal. Conversamos aqui com o reverendo professor Dr. Valdinei Ferreira, né? Líder fundador do Mapa Centrante. E se você quiser conhecer melhor o trabalho dele e também acompanhar as suas lives, e você vai fazer uma caminhada, né? Então, nós temos uma caminhada em meados agora de maio, no sul de Minas, de Espírito Santo do Pinhal até Borda da Mata, 3 dias de caminhada. Uma caminhada com tempo de silêncio, uma caminhada com meditação, uma caminhada com a visita a algumas igrejas também, que são igrejas históricas da região, e um tempo também de fraternidade, de comunhão entre os caminhantes e um exercício, né? A gente vai caminhar entre 25 e 27 quilômetros por dia. Que bacana, hein? Precisa estar preparado. Precisa de estar fazendo caminhada, exercício, né? Para aguentar. Muito bom. É só seguir o pastor nas nossas redes sociais. Lá você vai ter o contato dele, né? Ou das redes sociais dele, para se inteirar a respeito de todas essas coisas. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? Em relação ao desenvolvimento do domínio próprio referido na Bíblia, você entende que, embora seja fruto do Espírito, há necessidade de providências humanas para alcançá-lo, além de simplesmente buscar pelo Espírito Santo? Sim, 73% concordam que precisam fazer alguma coisa, e não 27%. Né? Então, não é só o Espírito que faz tudo, né? Você também tem que agir. Agora precisa saber como fazê-lo, né? Esse é o grande desafio. O Eric disse que o recebimento do domínio próprio está totalmente atrelado à busca do mesmo. E o Charles diz que, além do auxílio do Espírito, é preciso um cuidado emocional. Sempre, né? Talvez essa seja a fase da vida em que as emoções humanas estejam sendo mais manipuladas do que em todo o tempo da história.
É por isso que é importante programas como esse. Na próxima semana, querendo Deus, voltaremos aqui com mais um Vejam Só Entrevista, logo depois do Jornal das 22. Fique com Deus e até lá.